E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que, olha, mudou o jeito que milhões de pessoas no mundo todo pensam sobre mudança. É isso mesmo. Vamos desvendar juntos os segredos de Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, o que é esse livro? Bem, ele é uma parábola. Sabe, uma daquelas histórias bem simples, mas que no fundo tem uma mensagem super profunda. É sobre como a gente pode lidar com aquelas reviravoltas que vira e mexe acontecem no trabalho, na nossa vida. É, sem dúvida, uma ferramenta fantástica para a gente conseguir navegar por essas transformações que todo mundo enfrenta. Para pra pensar um pouquinho. Sabe aquela promoção que você tanto esperava e não veio? Ou aquele projeto que foi cancelado do nada? Um relacionamento que mudou completamente? O que a gente faz quando o nosso mundo, aquele que a gente conhece, de repente vira de cabeça para baixo? Bom, para entender a história, a gente precisa entender o principal, o queijo. O queijo aqui é uma grande metáfora para tudo aquilo que a gente quer na vida. Pode ser um bom emprego, um relacionamento legal, grana, saúde, paz de espírito, enfim. É aquilo que a gente acredita que vai nos fazer feliz, sabe? E onde é que a gente busca esse queijo? A resposta da história é no labirinto. E o labirinto nada mais é do que o nosso mundo, o nosso dia a dia. Pensa aí. A empresa onde a gente trabalha, a cidade onde a gente vive, a nossa família, os nossos amigos, tudo isso é o labirinto. É o grande palco da nossa busca. E é nesse cenário que a história ganha vida, com 4 personagens que são, na verdade, um espelho das nossas próprias reações à mudança. É bem fascinante. Vamos dar uma olhada em quem são esses viajantes. Então, quem tá nesse labirinto? A gente tem 2 ratinhos e 2 homenzinhos, que o livro chama de duendes. Primeiro os ratos. O Sniff, que é aquele que consegue farejar a mudança bem antes dela acontecer, e o Scurry, que não pensa 2 vezes e já sai correndo para agir. E aí vem os duendes, que são mais complexos, mas parecidos com a gente, né? Tem o Ham, que é teimoso, nega a mudança e resiste com todas as forças. E tem o Hall, que no começo fica com medo, hesita, mas aos poucos aprende a se adaptar e até a ver que a mudança pode ser para melhor. Essa diferença entre os 2 grupos é a chave de tudo. Os ratos, eles são simples, agem por instinto. Acabou o queijo? Beleza, vamos procurar mais, sem drama. Já os duendes são como a gente, cheios de crenças, de emoções, de medos, eles pensam demais, analisam, questionam e muitas vezes acabam travados, paralisados pela mudança. E no começo, tudo são flores. Todos eles encontram um lugar chamado Posto C. E lá, nossa, tem queijo para dar e vender. A vida fica super confortável, especialmente para os duendes, para o Ren e para o Hal. Eles se acostumam tanto com aquela fartura que começam a achar que o queijo é deles por direito, que nunca vai acabar. Aquela confiança boa, sabe? Acaba virando uma baita arrogância. Só que um belo dia, puf, o queijo desaparece. Simplesmente some. E é aí que a gente vê a grande diferença. Os ratos Sniff e Scurry, que já tinham percebido que o estoque estava diminuindo, nem perdem tempo. Eles calçam os tênis de corrida e partem na mesma hora em busca de um queijo novo. E o Ham e o Hal, eles ficam em choque, indignados, e ficam lá, paralisados, gritando a famosa pergunta no posto vazio: quem mexeu no meu queijo? É exatamente nesse ponto, nesse momento de crise total, que a verdadeira jornada de aprendizado do Hal começa. Ele resolve sair da paralisia e, no caminho, vai descobrindo umas verdades muito poderosas, que ele até escreve nas paredes do labirinto. Vamos ver que lições são essas. A primeira grande ficha que cai para o Hal é sobre apego. É aquela história, quanto mais importante o seu queijo é para você, mais difícil é largar o osso. Quando a gente valoriza demais uma coisa, seja um cargo, um status, o que for, a simples ideia de perder aquilo se torna apavorante. É o puro medo de perder o que a gente já tem, e esse medo acaba cegando a gente para qualquer coisa nova que possa aparecer. E aí vem uma lição que é dura, mas olha, super necessária. É o que finalmente faz o Ra se mexer. A verdade é que se você não mudar, você dança. Ficar parado, esperando o queijo antigo voltar por um milagre, isso não é estratégia, né? É o fim da linha. Em um mundo que não para de mudar, ficar parado é praticamente uma sentença. E esse é o ponto da virada. House faz uma pergunta simples, mas que muda tudo. O que eu faria se não tivesse medo? Pensa bem, o medo trava a gente, né? Faz a gente imaginar 1000 desastres. Mas quando você consegue deixar ele de lado, nem que seja por um segundinho, um universo inteiro de novas possibilidades se abre na sua frente. É poderoso.
Essa outra lição é fantástica. Ela mostra que a mudança precisa acontecer primeiro dentro da gente. Não dá para encontrar um queijo novo usando o mapa antigo. Aquela mentalidade de, mas as coisas sempre foram feitas desse jeito. Essa é a receita perfeita para ficar para sempre preso num lugar onde o queijo já acabou. E para fechar as lições, o Hal basicamente vira o nosso conceito de segurança de cabeça para baixo. Ele percebe que aquilo que parece seguro, ficar ali paradinho no lugar que a gente já conhece, na verdade é a coisa mais arriscada que se pode fazer. A segurança de verdade está em se mover, em explorar, em ter a capacidade de se adaptar ao que vier pela frente. Beleza, a história é incrível, super poderosa, mas aí fica a pergunta, como é que a gente traz isso para nossa vida real, para o nosso dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Vamos transformar essa parábola em atitudes práticas. Porque no nosso labirinto da vida real, o queijo pode ser um monte de coisa, né? Pode ser aquele cargo que virou a nossa identidade. Pode ser aquela tecnologia que a gente era craque, mas que hoje já ninguém usa mais. Pode ser um relacionamento que não tá mais legal. Ou até um hábito antigo que está impedindo a gente de ir para frente. Então vamos lá, um passo a passo prático. Primeiro, fique de olho no seu queijo. Preste atenção nos pequenos sinais, sabe? Para não ser pego de surpresa. Segundo passo, desapega do passado. E quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Terceiro, visualize o sucesso. Se imagine já aproveitando o queijo novo. E por último, mas não menos importante, abrace a mudança como uma aventura e não como uma ameaça. Acredite, ela pode te levar para um lugar muito, mas muito melhor. E no final das contas, a maior recompensa é essa. A jornada do Hal não foi só para encontrar mais queijo, sabe? Foi uma jornada de autodescoberta. Ao encarar o medo e abraçar a mudança, ele não só encontrou algo melhor lá fora, mas também encontrou uma parte melhor dentro dele mesmo. Ele se tornou mais forte, mais corajoso. Bom, o roteiro e a apresentação que acabamos de acompanhar foram uma realização aqui do canal Terceiro Cérebro. Para quem não conhece, o nosso canal é feito especialmente para você, que está sempre em busca de conhecimento, de crescimento e de liberdade pessoal. E olha, o apoio de quem nos assiste é o que nos move, é fundamental mesmo. Por isso, a gente queria pedir aquela força. Curta o vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que possa gostar e o mais importante de tudo, se inscreva no canal. E se você curtiu esse conteúdo e quer se aprofundar ainda mais, dá uma olhada na nossa análise completa lá no blog. O endereço é terceirocérebro@blogspot.com.br. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Qual o velho queijo na sua vida que você precisa deixar para trás para conseguir encontrar algo novo e, quem sabe, algo muito, muito melhor?